Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a investigar e responder questões que nem a ciência nem o conhecimento comum conseguem explicar. Nesse vídeo, iremos abordar um assunto que desperta muita curiosidade em relação aos anjos. Segundo a Bíblia, os anjos não podem morrer, e isso é sem sombra de dúvidas algo muito intrigante. Vamos conferir qual texto faz essa alegação? Leiamos o texto de Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36, que passa a nos dizer: Jesus disse: Os filhos desse sistema de coisas se casam e são dados em casamento. Mas os que são considerados dignos de ganhar aquele sistema de coisas e a ressurreição dentre os mortos não se casam nem são dados em casamento. De fato, eles nem podem mais morrer porque são como os anjos e são filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Esse texto descreve a ocasião em que Jesus fala sobre ressurreição com os saduceus. Mas a parte do texto que gostaria de destacar é a parte que diz: Eles nem podem mais morrer, porque são como anjos. Notem que Jesus destaca que os ressuscitados aos quais ele se refere serão como anjos. Em que sentido? No sentido de que eles não mais morrerão. Serão como anjos que não morrem. Sim, Jesus afirmou que anjos não morrem. Isso nos remete ao título do nosso vídeo, que é: Você sabe por que os anjos não morrem? Sim, exatamente qual o motivo que permite que os anjos não morram. Para ajudar a nossa linha de raciocínio, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14, que nos diz o seguinte a respeito dos anjos: Mas a respeito de qual dos anjos ele disse alguma vez: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Não são todos eles espíritos que prestam serviço sagrado, enviados por servir os que vão herdar a salvação? A parte a se destacar nesse texto é a parte que esclarece que todos os anjos são espíritos. O que isso quer dizer? Que eles são dotados de corpos espirituais. Bem, segundo Paulo, há uma diferença entre corpos espirituais e corpos carnais, dos quais são dotados os seres humanos, por exemplo. Falando a respeito do assunto, Paulo esclarece que no que ficou registrado no capítulo 15, versículo 53 de 1 Coríntios, que corpos espirituais são, como ele diz, revestidos de imortalidade. É fácil de entender. O espírito na Bíblia pode ser entendido como uma força, um poder, uma energia. Logo, corpos espirituais são corpos formados por uma energia da mais pura essência, vinda do próprio Deus, que também é espírito, segundo João 4:24. Diferente dos corpos humanos, os corpos espirituais não sofrem com a corrosão causada pela ação do tempo à sua volta, como os corpos carnais. Logo, não podem morrer, assim como nossos corpos carnais estão suscetíveis. Como diz Paulo, são imperecíveis. Note que, mesmo Jesus, uma pessoa dotada de um corpo humano perfeito, exposto a condições extremas, morreu, teve seu corpo deteriorado, pereceu. Pois bem, respondendo então à pergunta do porquê os anjos não podem morrer. É porque eles são dotados de corpos espirituais. Corpos esses que, por serem compostos de energia, não necessitam das coisas às quais necessitam os corpos físicos. Esses corpos jamais se deterioram, são imortais, portanto. Assim, aqueles que têm corpos assim não podem morrer naturalmente como nós humanos. Esse é o caso dos anjos e daqueles que são ressuscitados para viver no céu. Isso não significa que Deus não pode provocar sua destruição, ou mesmo Jesus, a quem designou para destruir Satanás e seus demônios. O texto de Marcos 1:24 confirma isso. No texto, um espírito impuro, um demônio que possuía o corpo de um homem em uma sinagoga, disse a Jesus: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir? Eu sei exatamente quem você é, o Santo de Deus. Sim, o texto prova que Jesus, assim como seu Pai, tem o poder de destruir criaturas espirituais. No caso, os demônios, anjos rebeldes.
Aliás, é ele quem foi designado para destruir o próprio Satanás. Conforme a profecia descrita em Gênesis 3,15, Jesus é o descendente que esmagará a cabeça da serpente, Satanás, o diabo. Os corpos espirituais são feitos de energia, com uma consciência, equivalente ao nosso cérebro. Jeová Deus e Jesus têm o poder de separar a consciência desses corpos. Somente assim podem ser destruídos. Aliás, é o que nos promete a Bíblia com relação a Satanás e os anjos rebeldes que se juntaram a ele contra Deus. Estes serão destruídos para sempre. Logo, podemos entender que, embora dotados de um corpo imperecível, os anjos só terão vida se não desobedecerem a Deus, se forem fiéis a Ele. É bom esclarecer que o direito à imortalidade é uma concessão dada por Jeová. Ele fez isso com Jesus quando, por sua fidelidade de talvez muitos bilhões de anos, lhe concedeu uma vida indestrutível, como diz Hebreus 7,16. Lhe dotou de imortalidade, como nos diz 1 Timóteo 6,16. E mesmo Romanos 6,9 diz que Jesus não morre mais. Concluindo, somente Jeová é imortal e indestrutível. Jesus recebeu de Jeová o direito à imortalidade devido à fidelidade demonstrada desde o princípio. Já os anjos têm um corpo naturalmente imortal, mas não lhe foi concedido o direito à imortalidade, assim como no caso de Jesus. Se vierem a pecar, Jeová pode destruí-los. Há muitas coisas sobre o mundo espiritual as quais nós humanos com certeza gostaríamos de saber. Quem sabe, ao seu tempo, Jeová as revele a nós humanos. Talvez quando todos atingirem a perfeição, quando não mais estivermos sob o controle do pecado, quando então pessoas do mundo espiritual e do mundo físico estiverem em perfeita harmonia em torno da adoração do Deus verdadeiro, Jeová. É um prazer ter você aqui em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no assunto abordado pelo vídeo, acesse os links abaixo no primeiro comentário fixado. Queremos pedir que deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, ou seu dislike se não gostou. Pedimos que emita o seu comentário para dizer o que achou do vídeo e o que acha de nosso trabalho na plataforma. Queremos que, se possível, possa se inscrever em nosso canal e possa divulgar nosso canal em suas redes sociais para que possamos ter um maior alcance. Aproveite para ativar o sininho das notificações para o YouTube avisar quando houver um novo vídeo. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor exclusivo na hora e local que você indicar? Totalmente gratuito, sem nem mesmo pagar pelo material didático? Se sua resposta for afirmativa, é só acessar o primeiro link no comentário fixado, preencher seus dados na página para a qual for direcionado, que alguém vai entrar em contato para combinar seu estudo. Segue abaixo nosso endereço de e-mail, caso queira nos contatar. Obrigado e até o próximo vídeo.